Por trás do sorriso mais gentil pode se esconder a dor mais insuportável. E no silêncio entre uma promessa e o próximo passo, mora o peso de uma culpa que nem o tempo foi capaz de curar. Essa é a história de Kenshin Himura, mas talvez seja também a história de todo mundo que já tentou recomeçar carregando um passado impossível de deixar para trás. Hoje a gente vai mergulhar nas feridas invisíveis de um samurai, na promessa que virou prisão e no abismo emocional que só quem já perdeu tudo conhece. O quanto custa nunca mais matar, quando a guerra nunca sai de dentro de você. Talvez a resposta more nas sombras que ele carrega e nos silêncios entre uma batalha e outra. Prepare-se para enxergar além do anime, além do herói e talvez até além de si mesmo. Nos próximos minutos, vamos atravessar juntos as cicatrizes de um homem que só queria, no fim das contas, ser perdoado por existir. Antes de mergulharmos no abismo emocional de Kenshin Himura, vale relembrar ou apresentar, para quem está chegando agora, a essência dessa história que marcou uma geração. Samurai X nasceu como um mangá nos anos 90 e logo ganhou o mundo com seu anime. O cenário é o Japão no fim do século XIX, um país em transformação, deixando para trás os samurais, os conflitos sangrentos e entrando numa era de paz, ao menos na superfície. No meio desse turbilhão surge Kenshin Himura, um ex-assassino lendário conhecido como Batosai, que carrega nas costas uma fama e ele daria tudo para apagar. Durante a Revolução Meijin, Kenshin foi a lâmina da mudança, responsável por derrotar inúmeros adversários em nome de um futuro melhor. Só que o preço da vitória foi alto demais. Cada vida tirada ficou tatuada em sua alma. Quando a guerra acabou, Kenshin fez uma promessa solene: nunca mais matar. Para garantir isso, ele passou a andar com uma espada de lâmina invertida, incapaz de tirar uma vida, mas ainda capaz de proteger. Vira então um andarilho, vagando pelo Japão em busca de redenção, tentando ajudar quem encontra pelo caminho, enquanto enfrenta fantasmas do passado. Mas o mundo não deixa Batosai descansar. Os inimigos de ontem reaparecem. Feridas mal cicatrizadas voltam a sangrar. E, a cada passo, Kenshin é lembrado de que ninguém escapa tão fácil de quem um dia foi. Entre batalhas e encontros e perdas, Kenshin constrói laços de amizade, amor e confiança, especialmente com Kaoru, Yahito e Sanazuki, e outros personagens que também têm suas próprias dores e motivos para recomeçar. Só que, por trás de cada sorriso e de cada vitória sobre a injustiça, o peso do passado segue ali, sempre ameaçando transformar a promessa de paz em mais um capítulo de dor. Samurai X não é só uma história de lutas incríveis, duelos de espadas e cenas de tirar o fôlego. É, acima de tudo, um retrato das cicatrizes invisíveis que todo mundo carrega. Uma jornada de perdão, não só pelo que se fez, mas também pelo que se é. Agora que você já conhece o caminho do andarilho, dá para enxergar o quanto cada escolha, cada batalha e cada silêncio de Kenshin tem um peso que vai muito além do anime. Tem a ver com o tipo de guerra que a gente trava por dentro e que, às vezes, só quem já perdeu tudo consegue entender. Kenshin Himura, o lendário Batosai, é a personificação de culpa existencial. Ele já foi a lâmina da revolução, o nome que fazia até os mais cruéis tremerem, mas cada vida tirada deixava marcas não só na pele, mas na alma. O arrependimento dele não é simples. É uma ferida que nunca cicatrizou, um vazio que nenhuma boa ação parece preencher. Em cenas do anime, como quando ele hesita diante de um inimigo que ameaça inocentes, dá para ver claramente que o peso da promessa muitas vezes paralisa mais do que protege. Você já sentiu isso? Um erro, um trauma, uma escolha, e de repente parece que não existe futuro onde a dor do passado não exista também. O sorriso leve de Kenshin é só um disfarce, uma tentativa, às vezes desesperada, de acreditar que a redenção é possível. E talvez essa seja o pior tipo de dor, aquela que você tenta esconder até de si mesmo. Muita gente olha para Kenshin e vê só o andarilho gentil, mas por trás do olhar doce moram pesadelos, literalmente. Nos flashbacks que o anime mostra, principalmente na fase Kyoto, Kenshin revê mortes, sente culpa e mesmo ao lado de Kaoru, não consegue repousar em paz. Kenshin vive um tipo de transtorno pós-traumático, silencioso, marcado por flashbacks, insônia e a vigilância constante.
Ele nunca relaxa, porque o inimigo de verdade mora dentro. Você já tentou viver em paz, mas foi sabotado por memórias que você não escolheu lembrar? Talvez você entenda o olhar perdido de Kenshin. Aquele olhar de quem está aqui, mas ainda vive no campo de batalha. Nunca mais vão matar. Essa frase é bela, justa, mas também cruel. Kenshin repete isso como um mantra, mas o mundo à sua volta insiste em testá-lo. Lutas como contra Jin'e, Shinshio e Inishi mostram isso com clareza. Cada golpe contido é uma batalha entre a promessa e o instinto de proteger. O voto vira algema, e a paz que ele busca é muitas vezes o motivo da sua dor, porque não matar quando alguém que você ama está em risco também é um tipo de sacrifício. E você já prometeu algo que, ao cumprir, te fez sofrer mais ainda? Kenshin salva, mas salva como quem se pune. A cada pessoa protegida existe uma tentativa de perdoar a si mesmo pelo que não conseguiu impedir no passado. É como se ele falasse: se eu salvar o suficiente, talvez um dia eu mereça ser salvo. Mas isso nunca é suficiente. E por isso, ele se joga no perigo, com um sorriso no rosto, mas com dor no coração. Talvez, no fundo, ele acredite que o sofrimento é a única forma de continuar pagando por tudo. Kenshin é leve, calmo, gentil, mas isso é só na superfície. Nos momentos de silêncio, no fim do dia, o sorriso se desfaz e a dor aparece. Quantas vezes você já sorriu para não preocupar alguém? Quantas vezes disfarçou sua dor para não parecer fraco? Kenshin faz isso o tempo todo, e talvez seja por isso que tantos se conectam com ele, porque quem sorri demais, muitas vezes, é quem mais precisa ser visto de verdade. A história com Tomoe é uma das mais trágicas do anime. Ela entrou na vida dele como vingança, mas virou amor, virou perdão, virou dor. A morte de Tomoe é o marco mais profundo da vida de Kenshin, e a cicatriz em forma de cruz no rosto é apenas o reflexo da que ficou por dentro. Mesmo ao lado de Kaoru, mesmo em paz, Tomoe nunca vai embora. Ela representa aquilo que não se pode desfazer, o tipo de perda que não se supera, apenas se carrega. E você, já perdeu alguém que ainda vive dentro de você? Kenshin quer ser luz, mas é sombra também. E a maior parte do sofrimento dele vem de tentar negar isso. Ele acredita que precisa ser 100% bom para merecer viver. Mas não existe isso. Ninguém é só herói. Ninguém é só vilão. A verdadeira redenção é aceitar a própria dualidade. Saber que existe valor mesmo nas partes feridas. É isso que vale para mim, para você, para todos nós. A luz não é a ausência da sombra. É a coragem de continuar brilhando, mesmo com ela por perto. Quando a guerra acaba por fora, mas continua por dentro, o que resta? Kenshin continua, um passo de cada vez. Ele não esquece o passado, mas não se rende a ele. A força dele é essa: caminhar, mesmo com a alma em pedaços, proteger, mesmo com medo, amar, mesmo sem se achar digno. E isso é tudo que a gente pode fazer. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que a dor volte, a caminhada vale a pena. Talvez todo mundo carregue uma promessa que nunca curou, um erro que não se desfaz, uma dor que ainda pulsa. E você, qual que é o peso da promessa que carrega? A cura talvez não seja esquecer, talvez seja continuar, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo sem saber se um dia vai doer menos. A vida não exige perfeição, exige movimento. No fim, às vezes, seguir em frente é o maior tipo de coragem que existe. Comenta aqui embaixo, qual foi a promessa mais pesada que você já fez para si mesmo? Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você? Viu o que na sua?